Agora chegamos ao que é vedado ao contador, ou seja, não pode. Vou até escrever aqui. Não pode, não pode, e a gente vai ver agora. Então, não pode assumir direta ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Gente, prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Você não pode. E eu não sei nem a que ponto eu posso justificar que alguém aceitaria isso, né? Algum tipo de serviço que vai te prejudicar moralmente ou que vai te causar um desprestígio tanto para você profissionalmente quanto para a classe. Então, não sei quais seriam as situações em que você faria isso, mas não pode. Não pode auferir qualquer provento em função de exercício profissional que não decorra exclusivamente da sua prática lícita. Também não pode, parece muito óbvio, né? Não pode assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheios à sua orientação, supervisão ou revisão. E aí, aqui entra um assunto polêmico que alguns de vocês vão estar nessa situação. Então, às vezes você trabalha até numa empresa e aí você é contratado só para poder praticamente assinar as coisas que outras pessoas estão fazendo. Então, se essas outras pessoas elas não estejam sob sua orientação, sob sua supervisão ou sob sua revisão, você não pode assinar esses documentos, esses trabalhos que não são os seus. É, então, fique muito atento. Também tem gente que faz assim: abre um escritório, registra esse escritório, porque o escritório precisa estar registrado também no conselho. Registra o escritório, arruma um sócio só para poder usar o registro dele. Então, registra o escritório no nome desse sócio, porque ele já tem um registro e você ainda não tem. E você fica procrastinando para poder estudar, para poder ter seu próprio registro. E é por isso que às vezes eu falo aqui, né? Para que você tenha o seu registro e dê o pé na bunda do seu sócio mala, porque tem uma galera aqui que tá aguentando os sócios só porque ele tem registro e você não, e você tem, lógico, toda a condição possível de ter o seu registro também, de ser aprovado nessa prova, e talvez fica aceitando esse tipo de situação, né, só porque o outro, para aproveitar o registro do outro. Então, fique muito atentos a isso, porque isso é vedado pelo conselho, e se alguém denunciar vocês, vocês podem perder aí a situação do registro, tá? O registro do seu escritório. A gente vai ver aqui as penalidades aqui. Também não pode exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador do seu cliente, mesmo que com poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais. Então, se você tiver impedido, você não pode exercer, mesmo que você tenha aí, mesmo que você tenha, né, o seu cliente, que você seja, por exemplo, procurador do seu cliente, tá? Não vai poder. Também não pode facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados e impedidos. E aqui entra o que eu acabei de falar sobre o registro, né? Então, a gente não pode facilitar a profissão para aqueles que não estão habilitados, ou seja, não têm o registro, não são profissionais habilitados para poder exercer a profissão. Ou aqueles que estão impedidos, né? Então, ele sofreu uma penalidade, está impedido de trabalhar nesse momento, e eu vou aqui ajudar ele a facilitar aqui para a vida dele, para que a gente possa trabalhar e eu possa ajudar ele. Não, você não vai fazer essa caridade, tá? Bom, também não pode explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil sem registro regular no Conselho Regional de Contabilidade. Então, tanto para você trabalhar como contador, quanto para você ter uma organização contábil, ambos precisam estar registrados. E aí, para você ter o registro da organização, você precisa ter o seu registro também, porque lá você vai informar quem é o profissional responsável. Então, não tem como fugir, tá, gente? Não tem como ser um contador sem o registro no conselho. Você também não pode concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado. Também parece muito óbvio, né, que você não pode ser contrário à legislação ou fraudar a legislação. É muito óbvio.
Você não pode solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita, também muito óbvio. Você não pode prejudicar culposa ou dolosamente o interesse confiado à sua responsabilidade profissional, também muito óbvio. Você não pode recusar-se a prestar contas de quantias que lhe foram comprovadamente confiadas. Esse eu vou marcar porque esse aqui merece uma marcação especial. Eu devia até colocar outra cor para essa marcação. O que é isso? Hoje em dia, em algumas cidades ainda existe, cidades menores e outros, né, vários profissionais acabam fazendo isso. Então, o que é isso? Você tem o seu escritório, você tem os seus clientes, então você já pega ali com o cliente já deixa com você uma quantia em dinheiro para que você, quando você, por exemplo, emitir as guias do cliente, você já tem ali um office boy que vai fazer esses pagamentos para o seu cliente ali para o escritório. Mas quando o seu cliente confia uma quantidade de dinheiro para você, você é obrigado a prestar contas para o seu cliente. Você não pode só ficar com o dinheiro. E aí aconteceu isso já, tenho conhecimento de pessoas muito próximas, que eu não vou citar o caso aqui, mas que, por exemplo, então o cliente deixava lá o dinheiro com o escritório e o office boy então ficava responsável por pegar então esse dinheiro e essa guia, ir lá pagar e trazer essa guia, né, sei lá o que é, né, um DARF, GPS, enfim, infinitas situações e obrigações que a gente tem. E aí ele ia lá, pagava e entregava já para o escritório lá com um comprovante de pagamento. Aí o que acontece? Ou esse escritório sumia o dinheiro e não pagava os documentos, as obrigações do cliente, ou o office boy sumia com o dinheiro e não pagava. Ou então eles faziam lá, falavam para o cliente, olha, você vai deixar aqui então R$2.000 para a guia tal, e na verdade a guia era só R$1.000 e não prestava então não fazia essa prestação de contas com o cliente ficava ali iludido, né? Ou que a situação estava completamente legal, porque ele confiava naquelas pessoas, ou que realmente a situação estava paga, ou que realmente o valor era um valor específico. Então, nada disso. Então, esses são conhecimentos que eu tenho, tá? De pessoas muito próximas. Então, isso é ilegal, tá? Então, se acontece com você, você pode denunciar esses seus... Porque várias pessoas estão me assistindo aqui, né? Então, você pode, então, denunciar esse seu profissional ou escritório. Você pode denunciar no Conselho Regional de Contabilidade que for aí da sua cidade ou da sua região. Vocês têm acesso todo mundo tem acesso, não só os profissionais, ao site do conselho, e aí lá vocês podem se inteirar de como fazer esse tipo de denúncia, tá? Mas tem isso, tá? Então, as coisas acontecem. Por mais que a gente ache que é um absurdo colocar isso aqui no código de ética, até mesmo essas coisas que são muito, por exemplo, muito óbvias, né? Como eu disse, mas se está aqui no código de ética é porque realmente o conselho tem alguma história de algo que aconteceu, ele precisou fazer uma escolha, tomar uma medida, e ele achou que seria, então, relevante colocar aqui, por mais óbvio que pareça, tá? Então, é isso. Também não pode apropriar-se indevidamente de valores, bens ou qualquer tipo de crédito confiado à sua guarda, que venha complementar o item anterior, né? Você não pode também reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos, comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir as suas obrigações contratuais com o profissional de contabilidade ou pelo não atendimento de notificação do contratante. Gente, isso também já aconteceu, eu tenho várias histórias, né? Só que eu não posso citar os envolvidos. Queria colocar fotos aqui, prints e tudo mais, sabe? Bom, mas você não pode, você como contador ou como profissional contábil, você não pode reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos. Então, a gente tem uma situação, por exemplo,
o cliente, ele resolveu que ele não quer mais trabalhar com você e ele quer mudar de escritório. Você não pode reter os documentos dele, tá? Inclusive arquivos eletrônicos. Você tem que deixar ele ir, entregar toda a documentação para ele. E caso isso aconteça, né, e quem estiver assistindo aqui seja o cliente, por exemplo, você pode também denunciar ao Conselho Regional de Contabilidade, tá? Então, fique atento a isso. Você também não pode orientar o cliente ou o empregador contra as normas brasileiras de contabilidade e contra as disposições expressas em lei. Você não pode exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas, também parece muito óbvio, né? Você não pode emitir referência que identifique o cliente ou o empregador em quebra de sigilo profissional em publicações que haja menção a trabalho em que tenha realizado ou orientado salvo, tá? Quando autorizado por eles. O que é isso? Isso, inclusive, não só tá na forma física, como eletrônica, como digital nas redes sociais. Então, eu, enquanto contadora, eu não posso vir aqui na internet e falar que o fulano Joãozinho é o meu cliente ou foi o meu empregador, ou eu tive o funcionário que foi o ciclano, né? Então, ele fala aqui, não pode identificar o cliente ou o empregador. Isso por quê? Porque às vezes você fala lá, olha, meu cliente foi... Eu ia falar as lojas americanas, mas nesse momento a situação das lojas americanas está bem ruim, então eu acho pouco provável que alguém queira falar que que o cliente era as lojas americanas, né? Mas é um exemplo que eu sempre cito. Eu cito sempre as lojas americanas, as Casas Bahias, porque são empresas que... O Magazine Luiza, né? Eu falo a Dona Luiza, porque são empresas que estão em evidência e estão na grande maioria das cidades aí pelo Brasil, então provavelmente tem na sua cidade também. Mas eu não posso vir aqui e falar que o meu cliente era as lojas americanas, se as lojas americanas não autorizou que eu usasse eles nas suas propagandas. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque a gente não pode, isso é quebra de sigilo profissional. Tanto você vai ficar aí com uma péssima imagem com o seu cliente, né? Quanto, além de ser ilegal, e o seu cliente ele pode também te denunciar, porque você não poderia estar fazendo isso, tá? Você não pode iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, um empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor de documentos, inclusive eletrônicos, e fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas. Parece também muito óbvio, mas você não pode, né? Então, não tem nem o que comentar porque é muito óbvio. Você não pode atender no prazo estabelecido a notificação. Você não pode não atender. Você não pode deixar de atender no prazo estabelecido a notificação dos conselhos federais e regionais de contabilidade. Você não pode intitular-se como categoria profissional que não possua na profissão contábil, gente. Eu não sei por que a pessoa faria isso, a não ser tentar iludir alguém, tentar enganar outras pessoas, né? Mas você não pode falar que você é contador se você não for contador. Ou o contrário, você não pode falar que é técnico se você não for técnico, ou você nem pode falar que é profissional contábil se você não for. Então, no caso, se você é cliente que está assistindo aqui e quer conferir isso, você pode conferir se o profissional é registrado através do site do Conselho Regional, tá? Então, é outra coisa que você pode fazer. Você pode... eu acho que tem um lugar lá no site que a gente confere o registro. Ou se você não encontrar no site, você pode entrar em contato com o conselho e perguntar, né, como que você faz esse tipo de consulta. Agora, se você é o profissional que está assistindo aqui comigo, ou vai ser um futuro profissional, gente, não minta, porque essas mentiras têm perna curta. Uma hora você vai ser pego. Então, não faça isso, tá? Porque isso não dá certo. Você não pode executar os trabalhos técnicos contábeis sem a observância das normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Você não pode renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho.
Você não pode publicar ou distribuir no seu nome trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Esse é um grande problema, principalmente na área acadêmica. Existem situações, né? Então, existem trabalhos científicos de gente que faz plágio mesmo na cara dura. E aí a pessoa não é autora do trabalho técnico ou científico, ela não participou, o trabalho nem é dela. E aí esse é um crime e plágio é crime, lembrando, vou lembrar aqui, né? Porque já passei por isso por aqui. Também não vou citar os envolvidos, mas se eles fizerem novamente eu vou citar sim. E aí tem outras coisas também. Por exemplo, na área acadêmica, existe um que eu acho que é um absurdo, né? E aí também tá falando aqui, não pode publicar ou distribuir. Então, existe aí uns grupinhos de pessoas que aí elas se juntam, cada uma faz, por exemplo, um trabalho, depois elas colocam o nome de todo mundo desse grupinho. Esse grupinho ele não se reuniu para fazer esse trabalho científico, ele não é o trabalho técnico, ele não é o responsável, ele não é o autor, mas eles fazem esse grupinho para que eles tenham mais publicações. Gente, isso existe, tá? E aí eu tô no mundo acadêmico, né? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, então eu sei de muita coisa. É uma vergonha, eu não sei como essas pessoas têm coragem de fazer isso. E se você estiver assistindo, essa é a minha opinião, né? Sempre foi minha opinião. Inclusive, já recusei de participar desses grupinhos, porque eu acho que é um absurdo. Se você não estudou para essa área, se você não tem conhecimentos específicos para poder, que eu acho que também é um absurdo, pensar que a pessoa não tenha. Peraí, deixa eu tirar a coisa do sol. Peraí, gente. Tá batendo sol aqui. Se eu deixar meu iPad lá no sol, depois ele. Esses dias ele ficou e ele tava. Até demorou, deu superaquecimento e aí ele não tava. Eu até achei que ele tinha estragado. Mas, enfim. Primeiro que eu já acho assim, na área acadêmica, todo mundo ali tem condições de fazer bons trabalhos científicos. Porque tá todo mundo estudando, todo mundo conseguiu chegar ali, né? Então, você não precisaria mentir, fazer esses grupinhos e mentir que você participou de todos esses trabalhos, se você fez esse um trabalho, né? Então, já começa por aí. Aí o código de ética ele vem a falar isso, então que publicar ou distribuir no seu nome né? Você não deve, é errado. Mas aí a gente leva a outra questão, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, a gente tem vários currículos aí que são pessoas que têm currículos excepcionais, com alta taxa de publicação e tal, mas isso não condiz com a realidade, isso nem sempre é verdade. Enfim, tá? E existem aí os casos de plágio, então fiquem atentos, porque plágio é crime, tá? Então, sempre que você vê aí um currículo de uma pessoa, fica com o pé atrás, porque nem tudo que está na internet realmente é verdadeiro. Esses currículos nem sempre também são verdadeiros. Já peguei pessoas aqui também que nem tinham estudado, onde falavam que estavam estudando. Enfim, tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Também não deve revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que comprovadamente tenha tido conhecimento, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os conselhos federais e regionais de contabilidade. Aqui entra a situação, mais uma vez, do sigilo profissional, né? Então, se você está participando de uma negociação ali com o cliente, ou sabe que o cliente ou o empregador está fazendo aí um acordo, você está sabendo de alguma coisa que está rolando no mercado, você não pode sair espalhando. Aqui entra a parte do sigilo. Então, eu acho que isso aqui é praticamente a mesma coisa do sigilo lá, né? A não ser que você for chamado pelo Conselho Federal ou Regional para prestar esclarecimento aí sobre essa situação. Caso contrário, não conte para ninguém, nem para sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, sua mãe, seu pai, tá? Nada. Isso é falta de sigilo. Você também não pode exercer a profissão contábil com negligência, imperícia, imprudência,
tendo violado direitos ou causado prejuízos a outrem, também parece muito óbvio.